Bom, vamos falar sobre um caso que também interessa Itaúna e a região, porque essa situação ganhou uma repercussão muito grande no Brasil todo. O vídeo circulou no Brasil todo e a Polícia Civil concluiu a investigação sobre aquele caso do homem lá de Itaúna que foi agredido com correadas. O crime foi filmado e esse vídeo viralizou. O suspeito foi preso logo depois que as imagens foram divulgadas. Ele é de Pará de Minas. E agora você vai ver os detalhes aí da investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil já encaminhou o inquérito ao Ministério Público. O delegado responsável pelo caso concluiu que os dois suspeitos cometeram vários crimes. No primeiro momento ali nós temos um gravíssimo ato de racismo praticado em desfavor da vítima, que se sucede a outros dois crimes também de grande repercussão e gravidade. O crime de tortura, uma vez que as agressões foram praticadas para causar sofrimento físico e também mental na vítima, que padece de problemas mentais. É importante se frisar isso, porque tem uma condição, né, de saúde, até física, bem limitada. E também materializou-se a prática do crime de dar publicidade e divulgação às práticas racistas. O caso veio à tona no mês passado. José Maria Vilaça, de 43 anos, aparece neste vídeo agredindo um homem de 45 anos que tem esquizofrenia. O suspeito afirma ter pagado R$10 para bater na vítima. R$10 não é deixar da dúvida, rapaz. E um patrocínio a partir do Val. Vai querer então tudo na É possível perceber que o homem que filma a cena ri da situação. Condutas extremamente covardes que fogem a qualquer tipo de lógica, de proporcionalidade, né, que viola aí direitos fundamentais, de direitos humanos, que não se limitam a meras agressões. São atos racistas, né, que também, né, voltaram, onde as condutas se voltaram também para a prática do crime grave, o crime de tortura. José Maria teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi detido pela PM em Nova Serrana, enquanto estava trabalhando. Ele alegou que foi uma brincadeira, que a suposta vítima é amigo dele, então foi isso que ele nos alegou, que foi uma brincadeira. Mas agora ele vai ter a oportunidade de estar passando a versão dele, né, diante da autoridade policial, a autoridade judiciária de investigação, que é o delegado. A Polícia Civil ouviu a vítima e testemunhas durante a investigação. Ainda de acordo com a polícia, a vítima passou por exame de corpo de delito, que apontaram que as agressões provocaram vários ferimentos. O homem que agrediu a vítima continua preso em Itaúna. Já o suspeito de filmar a cena chegou a ser ouvido e, por enquanto, responde ao processo em liberdade. Mas, com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil já encaminhou à Justiça o pedido para a decretação da prisão dele. Para a polícia, os dois suspeitos tentaram se justificar. Ao todas as agressões, ele traz uma versão que não é capaz de isentá-lo de responsabilidade, alega que estava sob efeito de álcool e drogas, né, e que não teve qualquer intenção, né, de práticas racistas. Já o segundo indivíduo, que não aparece nas imagens, mas é aquele indivíduo que faz o registro, mas pode-se perceber que ele concorre para a prática do crime, ele tenta uma negativa de autoria que também não resiste às provas colhidas nos autos, alegando que simplesmente filmou. Mas esse simplesmente filmar, na versão dele, converge a conduta dele também para os crimes de racismo, tortura e também da publicização dos atos racistas. Com a conclusão do inquérito e repercussão do caso, a Polícia Civil pediu que a vítima e familiares recebam acompanhamento psicossocial. A Polícia Civil, ela, né, dentro de uma ação ampla no bojo do inquérito policial, expediu ofício à Prefeitura de Itaúna, às secretarias de saúde e assistência social, para que promovam o acompanhamento da vítima, bem como da sua família. Porque acredito que nos próximos dias o Ministério Público ofertará a denúncia em desfavor dos investigados. Tá gravando? Prefiro não ver, sabe? É muito pesado, assim, o contexto em que tudo aconteceu.
Mesmo porque essas imagens vieram à tona no dia da consciência negra. O vídeo não foi gravado no mesmo dia, havia sido gravado dias antes, né? Anteriormente. Acho que, segundo a polícia, depois do dia 10. Mas aí no dia da consciência negra, que inclusive era feriado, era o primeiro feriado da data, esse vídeo veio à tona e teve uma discussão e ainda provoca uma discussão muito grande. Eu acho que a gente tem que provocar essa discussão sim, a gente tem que falar sobre isso, sobre a situação do rapaz que foi agredido, que é uma pessoa conhecida lá em Itaúna, não adianta a gente querer esconder, a gente está preservando o rosto dele, mas todos lá sabem, né, quem são, quem é na verdade, da situação dele, que já era acompanhado inclusive pela prefeitura. Mas a gente tem que abrir os olhos para essas situações que têm se tornado corriqueiras, né? Justiceiros, o sujeito que diz que usou droga, inclusive crack, ele falou da outra vez que estava sob efeito de crack e de álcool, né? Querendo corrigir com uma correia uma pessoa numa situação vulnerável, como é o caso deste outro rapaz. O Djalma, todo mundo conhece, né? Mas, enfim, a gente precisa falar sobre e, acima de tudo, ter um pouco mais de humanidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Djalma segue bem, ele continua comparecendo aos atendimentos no CAPS, isso que é muito importante, está sendo medicado diariamente, está recebendo também cuidados de higiene e alimentação. De acordo ainda com a Prefeitura, ele tem uma casa, porque muito se foi falado, o Djalma é um morador de rua, a gente usou até o termo em situação de rua, mas na verdade ele tem uma casa, ele mora sozinho, segundo a Prefeitura, a irmã tem cuidado e tem fornecido também alimentação nos finais de semana para ele, e inclusive a Prefeitura diz que o Djalma tem uma renda que é gerida pela irmã tutora dele. Por quê? A pessoa que está na situação do Djalma, assim como tem tantas outras espalhadas por esse Brasil afora, milhares talvez, ou na casa dos milhões, porque pode chegar, são pessoas que, muitos, claro, vivem na rua, em situação de rua. Aqueles que não têm, na verdade, quase todos têm. Nós, inclusive, fizemos reportagens já, algumas, eu, inclusive, cheguei a fazer uma em relação à questão de morador de rua. Mesmo que estejam em outros municípios, a maioria deles tem família, e por um motivo ou outro abandonou lá, saiu de casa, às vezes é o motivo do vício, às vezes é a droga, às vezes é a bebida, às vezes é um desentendimento, e aí eles não voltam mais para casa. Mas no caso do Djalma, não, ele tinha uma casa, ele ficava sempre na rua, como né, sabedor, todo mundo sabe disso aí em Itaúna, mas ele tinha uma casa. Mas vivia na rua devido à situação dele, né, a fragilidade, inclusive, devido ao vício. Mas a gente está torcendo aqui pela recuperação dele e de todos aqueles que estão nesta situação. Só espero que essas pessoas que estão nas ruas hoje não precisem passar por tudo isso que o Djalma passou para ser visto, né? Porque foi a partir daí que ele foi visto. Antes, ele não era visto, ou era mal visto, né? Mas pelo menos esse caso chamou a atenção. E a partir daí, algumas coisas começaram a acontecer. Mas a gente está torcendo para que ele se recupere e reconstrua a sua vida acima de tudo.